E a gente fala agora de uma tentativa de feminicídio que chocou o país. Com certeza você viu essas imagens nas redes sociais, tá? Agora, se eu te falar que a mulher que foi agredida é uma carioca, brutalmente agredida pelo namorado dentro do elevador onde mora em Natal, no Rio Grande do Norte. A mulher, gente, ela levou mais de 60 socos. Ficou com o rosto tão machucado que ela prestou depoimento por escrito. Essas imagens são chocantes, né? A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Branca Andrade. Já essas imagens, esse casal discutia no elevador do prédio localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. A porta já estava aberta e o homem, identificado como Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, impede o fechamento da porta em meio à discussão e parece insistir pela saída da namorada, que mostra por diversas vezes a câmera filmando e se recusa a sair. A briga durou 3 minutos até Igor desferir o primeiro dos mais de 60 socos no rosto da vítima. A agressão aconteceu no último sábado, por volta das 4 horas da tarde, e teria sido motivada por uma crise de ciúmes. Em entrevista à repórter Franciele Florencio, da TV Ponta Negra, afiliada do SBT, a vítima, que não quis ser identificada, deu entrevista sobre o ocorrido. Eu só pensei em sair dali viva, realmente era essa a minha meta. Eu tinha tudo para ter morrido naquele momento, eu realmente não morri porque Deus não quis que eu morresse. A mulher, que teve os ossos do rosto quebrados, vai precisar passar por uma cirurgia. Ela afirma que o ex-companheiro nunca tinha agredido com tamanha violência. Ele nunca tinha me agredido, mas já tinha usado de violência psicológica comigo, né? Falado algumas coisas que a gente sabe que não deve ouvir de ninguém. Mas fisicamente ele já tinha me dado um empurrão, mas nada além disso. Foi a primeira vez que ele, de fato, causou uma agressão tão forte assim comigo. E foi devido a ciúmes por mensagens que eu mesma mostrei para ele. Mas o relacionamento de 2 anos sempre foi conturbado. Nosso relacionamento sempre foi conturbado, cheio de altos e baixos, ele sempre muito explosivo. E muitas pessoas eram contra, minhas amigas, até mesmo a família, porque sempre foi muito instável. A gravidade das agressões foi tanta que a vítima ficou impossibilitada de falar e, quando teve que prestar depoimento, foi preciso escrever um bilhete. No texto, ela explica que se recusou a sair do elevador, pois previu que seria agredida e percebeu a existência de câmeras de segurança. A brutalidade da tentativa de feminicídio em Natal corrobora com o aumento de mulheres vítimas de violência doméstica em todo o país. Ao todo, foram registradas 3.870 tentativas de feminicídio em 2024, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Já as mortes violentas intencionais, essas diminuíram no Brasil. Mesmo assim, o número é o maior já registrado pelo estudo. Ao todo, 1.492 mulheres foram assassinadas no ano passado. Em 97% dos casos, os autores dos crimes são os homens. Mas o que será que faz com que essas mulheres continuem em relações tão violentas assim? Eu fui para o elevador e não saí de lá porque eu senti que ele ia me bater, apesar de nunca ter acontecido. Eu senti que ele ia me bater e eu não saí de lá porque no corredor não tem câmera. E eu disse que não ia sair do elevador porque se eu saísse não ia conseguir pegar ele batendo em mim. E ele disse que eu ia morrer antes de começar a me bater. Igor foi preso em flagrante após assumir a culpa do ocorrido para testemunhas do prédio. Quando eu vi uma brecha, eu saí para o estacionamento e as pessoas começaram a ficar assustadas com o meu rosto todo ensanguentado e perguntaram o que aconteceu e se eu precisava de socorro. Eu pedi ajuda e ele disse que tinha sido ele mesmo e chamaram a polícia. Em um outro vídeo, durante uma aparente reunião com amigos, o comportamento agressivo de Igor aparece mais uma vez. Ele precisa ser contido para não brigar com uma outra pessoa.
A pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública observa que o Brasil avançou no combate à violência contra a mulher, mas faltam fiscalizações mais rigorosas das medidas protetivas e políticas para proteger as vítimas. Elas muitas vezes não saem, não quebram esse ciclo, exatamente por isso, porque não há alternativa de vida, não há, o que ela vai fazer, o que ela vai fazer com os filhos. A gente precisa de uma cesta de políticas públicas adequada para essa mulher. Depois de escapar com vida de um episódio de violência brutal, a justiça é o mínimo que se espera para todas. Que a justiça seja feita, que nenhuma mulher passe mais por isso que eu passei na mão dele, nem na mão de nenhum outro homem. Só isso. E é exatamente isso que a gente espera, né? Os dados são alarmantes, os números só crescem. Só para você ter uma ideia, falando pontualmente aqui no estado do Rio de Janeiro, quase 500 casos de feminicídio e tentativas desse tipo de crime foram registrados ano passado aqui no Rio. 8% a mais em relação a 2023, por exemplo. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. E exatamente por esse assunto, né, que eu vou conversar com a delegada da DEAN de São João de Meriti, a Vanessa Martins, que vai trazer principalmente, Vanessa, eu acho que é um conforto para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui agora, né? Elas não precisam passar por isso. Elas podem sim ter um órgão que vai ajudar, elas podem sim procurar a polícia. Acho tão importante a sua participação e passar para essas mulheres essa confiança, precisam ter essa confiança com a polícia. Boa noite para você. Boa noite a todos. É importante abrir esse espaço para que a gente fale um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho de toda a Polícia Civil através das delegacias especializadas de atendimento à mulher, assim como as delegacias distritais presentes, a que for mais próxima à vítima. Os policiais estão capacitados para acolher essa mulher que busca, finalmente, que rompe o ciclo de violência e busca o nosso atendimento. Então, existe essa capacitação, a sensibilização dos policiais para proceder a esse acolhimento, atendimento à vítima e inserção dessa mulher não só através das medidas que serão adotadas na delegacia, mas também de inserção dessa mulher vítima na rede de proteção e assistência. Então, essa mulher vai ser encaminhada para os centros especializados de atendimento à mulher, para um acompanhamento psicológico, bem como vai ser encaminhada para as medidas judiciais pertinentes, a fim de que ela se livre, enfim, desse agressor, não apenas pelas medidas protetivas, mas que ela busque regulamentar o seu divórcio, a regulamentação da guarda e visitação dos filhos, que são continuam sendo fonte inesgotável de conflitos, mesmo após os registros de ocorrência. Então, é necessário que haja esse viés intersetorial para o acolhimento real e o enfrentamento de verdade da violência contra a mulher. É preciso que a vítima fique presa a essa rede de proteção e seja acompanhada durante toda essa trajetória de ruptura com o ciclo de violência. Saber que não vai estar sozinha, né? Eu acho que é o mais importante, porque a ameaça que vem principalmente contra a mulher é o quê? Ah, você, não, às vezes, muitas vezes não tem, não sabe o que vai fazer da vida, né? É a questão social, a questão financeira, acaba se prendendo àquela situação justamente por não saber, não ter amparato nenhum, não ter ajuda nenhuma. Então, saber que ela não está sozinha acaba sendo primordial. Agora, doutora, esse número cresceu, né, de denúncias e tudo mais, é o número de casos, né? É justamente porque as mulheres estão denunciando mais? Tem essa perspectiva também? Tem. Na medida em que a gente começa a conscientizar e levar conhecimento, que é o conhecimento que liberta e salva as mulheres do ciclo de violência. As mulheres passam a buscar mais o atendimento junto à delegacia e aí iniciar a sua trajetória junto ao sistema de justiça para que esse agressor seja afastado e, enfim, preso. Então, esse trabalho de conscientização, de informação, de empoderamento das nossas mulheres quanto aos seus direitos, inclusive quanto à existência de órgãos de proteção e de acompanhamento dessa mulher, fazem toda a diferença. Inclusive o monitoramento que é feito pela própria delegacia durante a vigência da medida protetiva de urgência, quando essa mulher retorna à delegacia dando conta do eventual descumprimento e a gente passa a monitorar a fim de proceder à prisão em flagrante desse agressor.
quando está descumprindo ou de representar pela prisão preventiva dele. Então, a gente sempre orienta a vítima para que ela fique bastante atenta ao prazo da sua medida protetiva, que foi dada pelo juízo, assim de que ela não fique ali à mercê, sem respaldo judicial da medida protetiva, para garantir a sua integridade física, psicológica, moral, patrimonial. Então, o que a gente busca é que essa vítima esteja protegida, tutelada, durante todo o tempo em que ela vai levar para se livrar, enfim, da interferência desse agressor. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Acho muito importante, né, ter uma outra mulher, principalmente, que está do outro lado dessa história, mostrando essa segurança que todas as outras que estão sendo agredidas nesse momento precisam. Elas não estão sós. Isso que é o mais importante a gente relatar. Obrigada, doutora, pela sua entrevista. Agora eu vou conversar com o Patrick Berriel sobre esse outro caso, porque justamente, doutor Patrick, a gente está falando sobre os casos. Não é que os casos aumentaram. É porque as mulheres estão, de fato, procurando mais, os órgãos competentes, no caso, a própria delegacia, estão registrando contra esses covardes, que são covardes. Esse caso aqui, doutor, cara, são 60 socos que são dados nessa mulher que preferiu ficar no elevador e escreveu ali no bilhetim que ficou no elevador porque tinha uma câmera. Porque como é que ela ia provar depois que ela foi agredida por esse covarde? Covarde, animal. E animal tem que ficar dentro da jaula. Foi preso em flagrante, a polícia trabalhou rapidamente. E, Lívia, ele só não matou a vítima porque o zelador ali, a pessoa que trabalhava no prédio, conseguiu tirar ele de cima da vítima. Senão ele teria levado a vítima a óbito. E ela teve a expertise de, pelo menos, conduzir ele para dentro do elevador, onde ficou tudo filmado. Ele é um covarde, um animal, tem que ficar enjaulado. Tentativa de homicídio clara, pena de 20 a 40 anos. Ele vai a júri popular. E pela conduta dele, pela essa forma que ele conduziu, ele preenche ali um requisito para ficar preso até o julgamento pelo tribunal do júri. Com certeza as mulheres têm se conscientizado mais dos seus direitos e com isso tem aumentado ali a notificação, tem aumentado os números, né? E essa questão do empenho, do acolhimento dentro das próprias delegacias, do social após esses fatos, é importante para que a mulher não retorne para esse cidadão aí. Porque muitas das vezes elas acabam por uma falta de opção, de apoio, retornando para aquele relacionamento tóxico que já não vai dar mais em nada, só pode dar em uma tentativa de homicídio ou em um homicídio. É muito importante que esse cidadão fique preso e que isso seja noticiado para que mais mulheres venham trazer aí ao Poder Judiciário, à Delegacia de Polícia e que as providências sejam tomadas. Esse é um animal, tem que ficar preso. E, Lívia, eu aprendi uma coisa com minha mãe. Uma mulher não se bate nem com uma flor.